Boa tarde, Gedeão. Seja bem-vindo ao Destaque Rural. É um prazer tê-lo aqui conosco. Sem dúvida nenhuma, Leonardo, é um grande prazer, uma honra podermos conversar contigo no teu programa Destaque Rural. Então, Gedeão, gostaria que você fizesse uma avaliação desse 2020 e aí, para nós darmos sequência aí à nossa conversa aqui no Destaque Rural. Perfeitamente, Leonardo, eu te diria que 2020 foi um ano bastante atípico, aliás, absolutamente atípico. Um ano que, se nós olharmos sob o ponto de vista agrícola, nós tivemos problemas muito sérios por perda de uma seca que houve. Nós perdemos praticamente em produtos como a soja e o milho, e isso aí nos colheu praticamente 40% da nossa produção. E isso trouxe um impacto bastante severo. E, pelo outro lado, sobre a ponta do consumo, nós estamos num ano ainda intenso de Covid. Isso fez com que houvesse uma mudança de postura das pessoas em relação ao consumo, e fez com que também houvesse uma maior procura, e que trouxe, inclusive, para nós uma preocupação muito grande, porque nós, olhando o que vinha acontecendo em outros países, exemplo da Europa e Estados Unidos, que houve algum desabastecimento, sim, nós tínhamos esse tipo de preocupação aqui no Brasil. E isso não aconteceu em função da eficiência produtiva do agronegócio. Isso não só aconteceu, como ainda suportamos um aumento pela demanda que foi muito expressivo, tanto no mercado interno como no mercado internacional. Claro que trouxe como uma consequência disso tudo o aumento da procura, porque, na realidade, o mercado de oferta e procura. E isso trouxe um novo patamar de preços para a agricultura como um todo. Na questão da pecuária também, nós já vemos aí desde do ano passado já com um aumento no preço da carne, mas esse ano teve um aumento mais expressivo ainda. Como é que está essa questão da pecuária aí? Existe também o fato de abater muitas matrizes, né, devido ao preço elevado da carne, e aí tem uma preocupação se não vai faltar ali na frente, se esse gado vai se recuperar, se nós temos capacidade aí de produzir e atender a nossa demanda, ou se vamos ter pressão maiores de preço ainda. Não, eu acredito que todos os preços agrícolas já chegaram a um patamar bastante mais elevado que nós tínhamos na safra 2019-2020. Eu acho que já chegamos num top, porque isso aí foi ocasionado pela demanda do mercado interno e principalmente aqui no Brasil pelo aquilo que nós convencionamos chamar de Corona Voucher, em que as pessoas com aqueles R$ 600 do governo Bolsonaro, evidentemente que se lançaram as compras, e pela mudança de hábitos, porque justamente as pessoas, ao ficarem clausuradas em casa, eles não tiveram outras alternativas, outras situações de despesa, e canalizaram todos esses esforços, evidentemente, para a alimentação. E no mercado internacional nós tivemos não só esta mesma postura, como a desvalorização do real frente ao dólar. Hoje o real já recuou, nós já chegamos a uma desvalorização do real que chegou a bater em 5,60 a 5,70. Hoje nós estamos entre 5,10 e 5,20, portanto, bem aquém daqueles patamares. E nós acreditamos que sim, que de um modo geral, tanto a pecuária de corte, como a suinocultura, como o próprio frango, como a própria soja, o próprio arroz, eles já chegaram nesses patamares, e eu acredito que apenas mudaram e deverão persistir para esta safra que acabamos de semear, que vai ser colhida em 2021, e trouxe realmente uma perspectiva muito favorável ao negócio. Então, eu não acredito que possam haver mais subas. Vai ter acomodações de preços, talvez pouca coisa mais, pouca coisa menos, mas vai depender mais agora, creio eu, que do mercado internacional, da desvalorização do real frente ao dólar, ou não, do que propriamente ações de mercado interno. Agora, neste momento, a China já parou bastante a importação de carne bovina, que é o grande concorrente do mercado interno, porque eles fizeram grandes estoques para o mercado chinês, festejos do Ano Novo Chinês, que é lá por meados de janeiro, vai até fevereiro,
né? E com isso, com grandes estoques, eles já se retiraram bastante do mercado, mas deverão voltar lá para fevereiro, março. Nós tivemos aí o grande vilão, digamos assim, né, ou que foi colocado como vilão esse ano pela população foi o arroz, como teve o tomate há algum tempo, né, o pessoal aí vira meme, o arroz, vou trocar um iPhone por um quilo de arroz, enfim. Eu gostaria de perguntar o seguinte, o produtor conseguiu captar esse aumento que nós tivemos no arroz? Não. Porque, na realidade, nós temos que entender, e as pessoas têm que entender, porque, na realidade, a lavoura de arroz vinha sofrendo e muito. Tanto é que nós já chegamos a semear 1.100.000 hectares, em torno disso, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e a última safra, a que foi colhida já do ano passado, nós íamos para qualquer coisa ao redor de 930.000 toneladas, ou seja, saiu muito produtor da atividade porque nós estávamos vendendo sistematicamente o arroz abaixo do custo de produção. O produtor não conseguiu botar estes magníficos preços, eu diria assim, acima de R$100 no bolso. Não. Porque o produtor, como ele vinha de valores baixos, em torno de 35, 38, R$40, quando o arroz começou a bater em 60, R$70, o produtor, acreditando que aqueles já eram os preços top, foi vendendo a produção. Evidentemente que não chegou, muito pouco produtor chegou a vender nesses preços que estão hoje. Mas isso trouxe uma nova perspectiva de mercado, sem dúvida nenhuma, porque hoje o arroz persiste com valores ao redor de R$100, um pouquinho aquém, e isso significa que nós vamos ter patamares de preço bem superiores ao ano passado na próxima safra. Nós não sabemos que tamanho vai ser essa próxima safra, porque praticamente se está plantando a mesma área, um pouquinho mais, talvez, uns 30.000 hectares mais em relação ao ano passado, mas as condições são um pouco mais desfavoráveis pela dificuldade de águas, de armazenamento de água, porque as chuvas foram bem menores no inverno. E isso aí pode trazer, sim, algum prejuízo na eficiência produtiva, ou seja, na produtividade. Mas, de qualquer maneira, poderá ser fartamente compensado por esta elevação de preços. Certo. Mudando um pouco de assunto, presidente, eu gostaria da sua avaliação a respeito desse projeto de lei que está sendo discutido em Brasília para a venda de terras a estrangeiros, né? Não sei se vocês já discutiram isso internamente, qual o posicionamento da Farsul com relação a esse tema. Leonardo, nós ainda não debatemos o tema, mas a Farsul, historicamente, ele é muito favorável à liberdade de mercado. E o mercado de terras não é diferente. Haja visto que nós já perdemos investimentos fortes, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, de capital estrangeiro, que veio para fazer grandes investimentos e que não conseguiu em função da legislação existente. Mas é algo que deve ser um pouco mais estudado, nós queremos ainda ver com mais, vamos dizer assim, isto aí é uma proposição do deputado Irajá Abreu, senador Irajá Abreu. Nós temos que ver como é que está colocado, mas ainda não nos aprofundamos nos estudos. Sabemos que é uma matéria bastante polêmica e que merece um certo cuidado mais para ver, enfim, quais seriam os benefícios ou os malefícios em decorrência desta novidade. Tá certo, presidente. Nós temos aí, estamos na iminência de uma safra de soja aí 2020, 2021. A notícia boa, eu acho que nós esperávamos um laninha com menos chuvas, né? Um laninha mais forte, e até agora ele vem se mantendo com chuvas acima da média, né? Qual é a perspectiva, então, para esse ano da soja, do milho e aqui no estado do Rio Grande do Sul? Realmente a colheita de milho já foi comprometida, né? Essa aí já tivemos uma perda e nós acreditamos que não conseguimos mais recuperar aquilo que já se perdeu com esta seca que houve ali em outubro e novembro. Realmente o tempo se recompôs bastante. Hoje nós estamos com um clima bastante mais favorável, com chuvas praticamente semanais, o que está fazendo um desenvolvimento muito bom da lavoura de soja. Mas isto, Leonardo, é algo que nós temos que corrigir para o futuro, e a Federação da Agricultura tem
bati muito fortemente nisso aí, que é o tema irrigação. Isso é um tema central do Estado do Rio Grande do Sul. Porque estiagem para um estado de transição climática do clima temperado para o clima tropical, nós vamos ter, historicamente, independente de possíveis alterações climáticas no mundo, mas a seca do Rio Grande do Sul é algo recorrente, desde muito antes que nós pudéssemos vislumbrar qualquer influência de alguma possível novidade climática. Então, nós temos que trabalhar com reservação de água, sim, para o futuro minimizar, pelo menos, estes impactos, porque a seca no Rio Grande do Sul ela é periódica, sempre existiu e vai voltar a existir. Este ano mesmo nós já estávamos com uma grande preocupação, o clima se recompôs, mas nós não podemos ficar sempre à mercê de ficar olhando eternamente para o céu. Nós temos que solucionar o problema, principalmente num estado que normalmente chove acima de 1.600 milímetros por ano. Tudo é uma questão de construirmos reservatórios para armazenar água para podermos fazer irrigação e minimizar o impacto de qualquer seca. Um dos entrevistados aqui foi o ex-ministro Alisson Paulinelli, da Abramilho, e ele comentou a respeito da nossa... que nós estamos um passo à frente na questão da irrigação com relação ao restante do país. Eu gostaria que o senhor avaliasse essa frase e também aproveitasse para dizer quais são os gargalos que nós temos para aumentar a irrigação aqui. Corretamente. Eu vou discordar um pouquinho, porque nós estamos a um passo em termos de irrigação no arroz que é irrigado no Rio Grande do Sul. Então, realmente, isso nos bota numa situação de vanguarda. E veja bem, e todos esses açudes da irrigação do arroz foram construídos antes de termos normas ambientais tão restritivas, excessivamente restritivas, que é o que está acontecendo hoje. No entanto, a irrigação de culturas do seco, o Brasil Central nos leva de goleada. O município hoje que mais tem pivô central no país é o município de Cristalina, no estado de Goiás, ali ao lado de Brasília. Hoje o Rio Grande do Sul tinha que estar nessa vanguarda. E nós colocamos, e por que não está? Porque a burocracia do Código Florestal, das interpretações, nada mais que isso, daquilo que o legislador colocou na lei, estão sendo equivocadamente interpretadas a nosso juízo aqui no estado do Rio Grande do Sul, e isso faz com que os produtores rurais não façam investimentos nesse sentido, porque são questões um pouquinho diferentes, metade norte do estado e metade sul do estado, mas de qualquer maneira, se hoje chegares lá na FEPAM, da Secretaria do Meio Ambiente, e não tem um pedido sequer para irrigação de culturas do sequeiro por pivô central, porque as pessoas não conseguem fazer os reservatórios de água por questões legais. Certo. Um dos temas, na minha opinião, que vai ser bastante relevante para esse próximo ano é a questão da legislação aí da aplicação de defensivos agrícolas aí, de agrotóxicos. Nós temos uma norma agora de que todo aplicador tem que ser cadastrado, assim como o agricultor também, o produtor que vai aplicar. Então, nós temos uma demanda de treinamento muito grande para esses profissionais que trabalham no dia a dia. Gostaria de saber a sua avaliação a respeito disso e o movimento da Farsul aí para contribuir com o treinamento, com o desenvolvimento desses aplicadores. Sim, Leonardo, correto. O que está nos acontecendo é que nós temos uma normativa rigorosa a respeito para a aplicação do produto 2,4-D. Isso é rigoroso. Por dos quê? hormonais, né? Não dos hormonais, né? Sim, é uma briga interna entre produtores. Os produtores de outras culturas exigiram muito, queriam o banimento deste princípio ativo, que ele é muito útil e muito importante para o banimento da buva, que é isso que combate muito a eficiência produtiva da soja. Então, isso realmente trouxe alguns problemas para principalmente o pessoal da vitivinicultura. Então, são assuntos que nós estamos trabalhando fortemente, ainda com soluções. Nós temos o nosso Senado, que tem treinado muitas pessoas, muitos operadores. Nós temos normas muito restritivas de aplicação e estamos conduzindo este processo. Não temos a menor dúvida quanto a isso. Agora, não quer dizer que tenhamos resolvido o problema na sua total magnitude. Creio que não. Ainda temos alguns problemas muito localizados
mas que estamos tratando sempre, juntamente com a Secretaria da Agricultura e o próprio Ministério Público, que tem atuado fortemente nesse assunto, para que os produtores rurais cumpram com as normativas e possamos não, vamos dizer assim, prejudicar nenhum outro produtor rural de um outro tipo de atividade. Agora, sim. Essa normativa, ela contribui com a qualidade, contribui com... porque, sabe, muitas vezes as normativas engessam, né? Enfim, mas essa normativa, na tua visão, ela é interessante para o agro, assim? Olha, ela é interessante para o agro, ela é interessante para o agro prejudicado, não para o agro não prejudicado, porque ela traz normas como velocidade de vento na aplicação, como é que estão os pulverizadores, qualidade de bico, qualidade de operador. Hoje nós temos para comprar um produto desse, a gente tem que, já a própria revenda, ela já comunica a Secretaria da Agricultura, e se há o produtor, quando vai aplicar, depois da aplicação, ele tem 10 dias para comunicar à Secretaria da Agricultura que utilizou o produto em tal dia, tal horário, etc, etc. Isso aí para minimizar os impactos, porque se há algum impacto em algum outro tipo de produção, para que se possa rastrear de onde é que saiu a má aplicação do produto. Agora, evidentemente que isso já trouxe uma melhora substancial. Hoje nós temos já um prejuízo bem menor do lado da vitimicultura, da olivicultura, enfim, embora ainda não tenhamos contentado este pessoal. Tanto é que eles entraram aí novamente contra o governo do Estado, numa ação judicial, semana passada, creio eu, no sentido de tentar o banimento do princípio ativo 2,4-D do território gaúcho. A outra questão que nós temos trabalhado e que perdemos a oportunidade ontem era o projeto de lei 260, que foi levado em regime de urgência na votação das alíquotas do ICMS e que, lastimavelmente, ontem, por tudo aquilo que aconteceu na nossa concepção, desastrosamente na Assembleia Legislativa do Estado, nós perdemos a oportunidade. Mas nós vamos ter que trabalhar, sim, o ano que vem, para que o governador Eduardo Leite coloque de novo na Assembleia Legislativa, para que possamos determinar legalmente a vinda de novos princípios ativos com muito mais qualidade e que nos coloque em paridade com o resto do país, que hoje nós não somos. Esse projeto, para nós encerrarmos, como afetou o agro aí, como afetou o produtor da questão do ICMS? Não, praticamente muito pouco, porque, na realidade, o grande insumo do produtor das blue chips é o óleo diesel. E o óleo diesel ele paga 12% de ICMS, ele não paga 30% que nem a gasolina, a energia, etc, etc. Agora, é evidente que nós temos uma preocupação. E achamos que o governo Eduardo Leite, que tem sido um parceiro nosso, ele não foi feliz na opção dele, porque ele apenas prorrogou as blue chips por mais um ano, que é o ICMS de 30%, vai cair 0,5% a modal, de 18% para 17,5%, portanto, apenas um pequeno recuo de 0,5%, e acredito eu que ele apenas conseguiu uma governabilidade provisória, porque fim do ano que vem, quando irão cair novamente, se não houver um aumento substancial de crescimento de IMS por um possível crescimento do país, novamente em função das novas condições que possam advir, que ainda é um cenário muito obscuro, porque acho que vamos ter um cenário bastante longo de Covid, mas isso significa que no fim do ano que vem, já ano pré-eleitoral para os deputados, veja bem, os deputados vão estar a menos de 8 meses da sua próxima eleição, é muito difícil que o governador Eduardo Leite consiga manter essas alíquotas nesses patamares elevados. Agora, a nossa preocupação também existia, porque se caísse as alíquotas de uma maneira abrupta, poderíamos perder alguns incentivos fiscais que temos, a exemplo do que já aconteceu em São Paulo com o governo Dória, que simplesmente taxou imposto em cima daquilo que a gente não... em bens de produção, a exemplo dos fertilizantes, dos agroquímicos, agroquímicos e, enfim, sementes. Então, era isso, presidente. Agradeço muito a sua participação aqui no Destaque Rural. Desejo ao senhor, à sua família, um ano novo próspero aí e que também se estenda a todos a diretoria e o quadro da Farsul.
Ok, Leonardo, eu que agradeço o Destaque Rural, a oportunidade de participarmos do teu programa e desejamos a todos um feliz 2021. Obrigado, até a próxima.